Boa noite a todos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje, pontualmente às 18 horas do dia 8 de janeiro de 2022, para mais uma transmissão da nossa live da EBD. A nossa live da EBD. Desde o dia 2, começamos o novo trimestre das lições bíblicas de jovens do ano de 2022, primeiro trimestre aí, cujo título central é Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. E a nossa lição de hoje é a lição de número 2. Esta aqui, para vocês verem. Deixa eu ver. Aqui. João Batista, preparando o caminho. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a saga de João Batista, que, segundo as Escrituras, foi o último dos profetas. Tá? Durante a aula a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. E o nosso texto principal está no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículos 6 e 7, que assim está escrito: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. O resumo da lição diz: João, o evangelista, nos apresenta João, o Batista, que veio dar testemunho de Jesus. Curiosamente, meus caros, aqui temos dois Joãos, Um é o apóstolo e o outro é o profeta, tá? Mas aqui João, o apóstolo, dá testemunho acerca de João Batista, o profeta. Tá? Este João Batista, por sua vez, também foi testemunha de Jesus Cristo. Tá? Você que nos assiste, que é evangélico, que nos assiste, desde já quero agradecer por estar nos acompanhando. Meu muitíssimo obrigado a você aí que nos assiste. Tá? Vão mandando aí seus coraçõezinhos para que a nossa live seja fortalecida. Visite nosso canal no YouTube, EBD Palavra Viva. O link está aí na nossa bio, tá? Você pode entrar lá, se inscrever. Já tem vários vídeos lá, inclusive da semana passada também já está lá. Além disso, também tem os vídeos das lições de adultos, que nós fazemos as transmissões pelo Facebook todos os domingos de manhã, das 7h30 às 8h30. Amanhã, inclusive, nós teremos. Tá? Inclusive, a lição de adultos também está muito boa. O tema fala sobre a supremacia das Escrituras. Tá? Muito bom, bastante salutar e bem providencial para os dias em que estamos vivendo, em meio a muitas heresias aí que estão surgindo. É importante nós termos este ensinamento sobre as Escrituras Sagradas, tá? E você que não é evangélico, que nos assiste, meu muitíssimo obrigado a você também, tá? Se estiver com uma Bíblia em mãos para nos acompanhar, melhor lhe será, E querendo no final, aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tranquilos? Bem, o nosso texto bíblico, que é o texto que normalmente nós utilizamos na lição, está no Evangelho de João,
capítulo de número 1, do versículos 6 ao 8, depois saltaremos para os versículos 15 e 16, e depois saltaremos para os versículos 24 ao 27, todos do capítulo 1 de João. Tranquilos? Bem, diz assim o texto sagrado: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Agora vamos saltar para o versículo 15. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Agora vamos saltar para os versículos 24 até o 27. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Viram? Pois bem, meus caros, antes de entrarmos propriamente no conteúdo principal da lição, necessário nós sabermos, a título de introdução, quem era João Batista, ou profeta. Bem, a Bíblia Sagrada nos diz, lá no Evangelho de Lucas, que João era filho do sumo sacerdote Zacarias e sua mulher Isabel, tá? E que ambos já estavam avançados em idade, né? Diz o texto sagrado, inclusive, lá no capítulo 1 de Lucas, que Zacarias chegou ao ponto de questionar a sua idade avançada, se seria possível ele gerar filhos já na velhice. E por causa disso, o anjo inclusive aplicou uma punição ao sumo sacerdote, de que ele só voltaria a falar depois que João Batista nascesse, né? E diz o texto sagrado também que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre, né? Não houve nenhum outro profeta no Antigo Testamento que tivesse tamanho privilégio de ser cheio já desde o ventre, tá? Nós vemos alguns, Deus falando para alguns, a exemplo de Jeremias, que o havia escolhido desde o ventre e tal, aquela coisa, né? E que as nações o havia dado por profeta e tal, né? Mas nenhum dos antigos profetas fora cheio do Espírito Santo ainda no ventre. O que significa dizer que João Batista era diferenciado. E tinha de ser, meus caros, tá? Já já nós vamos ver o porquê, né? João, como dissemos, era um homem de poucas palavras, era um homem que não era muito sociável, né? E aqui nós vemos algumas semelhanças dele com o profeta Elias, né? É por isso, inclusive, meus caros, que a Bíblia o compara a Elias. Já já a gente vai ver sobre isso, tá? Mas, em linhas gerais, João era um homem que tinha um testemunho forte. Era um homem que também, segundo as Escrituras, diz a Bíblia Sagrada, era primo carnal do Senhor Jesus Cristo, nascido cerca de 6 meses antes do nosso Senhor Jesus. Conta a tradição rabínica que João teria nascido por volta do mês de outubro do ano 6 antes de Cristo, né? E
tinha aproximadamente 6 meses a mais que o Senhor Jesus, né? Enfim, por aqui nós já vemos que Jesus não nasceu no Natal, como muita gente acredita, né? Nós até comemoramos e tal, aquela coisa, né? Mas é mais pelo Espírito mesmo, sabe? Porque bem sabemos que o Senhor Jesus não nasceu em 25 de dezembro, tá? Historicamente, é possível que ele tenha nascido entre fins de março e início de abril do ano 5 antes dele, tá? Enfim, meus caros, só a título de curiosidade. Isto porque, como nós dissemos, Isabel era a irmã da mãe do Senhor Jesus, da mãe biológica, né? Era irmã, não, era, acho que era prima, era irmã ou era prima, uma coisa assim. Sei que era parente próxima, né? No texto sagrado tem mais ou menos o grau de parentesco, né? Mas supostamente elas eram parentes, né? Na verdade, a tradição rabínica entende que eram primas, né? A Bíblia não deixa esse grau de parentesco explícito, tá? Mas sabemos que ambos eram primos, né? Enfim, isso é só um detalhe, tá? Em outro momento a gente traz aqui a informação correta para vocês, tá? Se estivermos certo, apenas confirmaremos o que já foi dito. E se não estivermos certo, faremos aqui as correções necessárias. Tranquilos? Bem, vamos avançar. Agora, importa-nos falar sobre a missão de João Batista, né? Para nós hoje, o que realmente interessa, tá? A missão de João Batista. E essa missão, ela envolve alguns aspectos especialíssimos, tá? Vamos a eles, né? E só a título de curiosidade, né? Estamos estudando sobre Jesus, o Filho de Deus, né? Com base nos escritos de João. Se alguém quiser uma indicação de leitura complementar para este tema, está aqui, ó, tá vendo? Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, de Tiago Brasil e mais 4 autores, tá? Essa revista aqui, esse livro aqui, bastante sugestivo, né? Serve como leitura complementar. Quem quiser, eu indico, tá? Ótima leitura. Bem, João, ele tinha uma missão importantíssima. Dentre as várias que nós vamos ver aqui, a mais importante de todas, a gente vai ver agora, tá? João, ele era o precursor. Irmão, o que é um precursor? Precursor é aquele indivíduo que tem a incumbência de se apresentar em caráter antecipatório, preparando o caminho para que um outro mais excelente ou de maior autoridade do que ele possa ser introduzido naquele contexto social, político, religioso, tá? Então, meus caros, é alguém que vem, como diz o outro, que vai fazer a introdução, né? Vai introduzir o seu superior naquela situação, vai investir, na verdade, não é? Então, precursor basicamente significa isto. E João tinha esta incumbência. E aqui, já começando o nosso tradicional tour pela Bíblia, nós vamos para o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículos 5, 6 e depois saltaremos para o 35. Diz assim o trecho sagrado: Existiu
no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Viram aqui que Zacarias era sacerdote? A tradição rabínica diz que ele era sumo sacerdote, tá? Mas isso é só relato histórico, né? O texto diz que ele era sacerdote. Da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, a mãe de João, tá vendo? E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Agora, vamos para o versículo 35, que assim nos diz: E, respondendo o anjo, lhe disse... Deixa eu ver. Não, aqui já é uma referência ao nascimento de Jesus, tá? Mas aqui, cadê o trecho sagrado? Aqui é o versículo 17, tá? Que diz assim, deixa eu mudar aqui porque a referência não estava correta. Pronto. Irá adiante dele no espírito, na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar, olha aqui, preparar ao Senhor um povo bem disposto, tá? A ideia aqui é essa, né? Aqui, precursor também significa preparador, aquele que vai preparar, né, o povo para receber aquele de maior autoridade, tá? Já a gente retoma essa referência para explicar uma outra situação, tá? E João, quando assume essa condição de precursor, ele próprio retoma uma profecia que está lá no livro do profeta Isaías. Querem ver? João aqui agora, ele é apresentado pelo profeta Isaías como a voz do que clama no deserto, tá? Isso está no livro de Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 3, tá? E aqui dando continuidade ao nosso tradicional tour pela Bíblia. Diz assim o trecho: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Viram aqui? Então, meus caros, essa é uma referência clara a João Batista, né? E em Mateus, capítulo de número 3, versículo 3, também vamos ver isto, tá? O trecho sagrado diz assim: Porque este, aqui é o Senhor Jesus falando, tá? Jesus falando, dizendo o seguinte, ó: Porque este é o testemunho anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Viram? Nosso amigo Fábio, seja bem-vindo aí. Obrigado pela sua presença, tá? Então, meus caros, nós vamos ver aqui, né? O próprio Jesus retoma a referência que nós lemos aqui no profeta Isaías, tá? Olha o que Jesus diz: Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Viram? Isto aqui é uma referência clara a João Batista. Isso fica nítido quando a gente volta aqui um pouquinho para o versículo 1 do capítulo 3. Olha o que nos diz: E naqueles dias apareceu quem? João Batista, pregando no deserto da Judéia. Então ele, João, era a voz do que clama no deserto. E isso vai ficar mais nítido ainda quando nós vemos o próprio João Batista falar a seu respeito. Aqui, capítulo 1 do Evangelho de João,
versículos 21 a 23, onde ele diz assim: E perguntaram-lhe então: Quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. E disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Viram aqui? Aqui fica claro que esta voz que clamava no deserto era e é, aqui no caso, o próprio João Batista. Nossa querida Patrícia, seja bem-vinda. Como vocês podem ver, meus caros, eu já estou aqui de volta no meu cenário costumeiro, né? Semana passada estávamos ali na zona rural de Ribeira do Pombal, né? Fazendo a nossa live da EBD, né? Naquele cenário pitoresco, espetacular, né? Muito verde, pássaros, o galo cantando, né? Enfim, né? Maravilha, já estou com saudades. Enfim. Então, meus caros, aqui nós vemos claramente que João era esta voz, a voz que clamava no deserto. Tá? Isso fica claro, muito mais claro aqui, quando ele próprio diz ser esta voz. Tá? João também era o anjo da aliança. Tá? O anjo que havia de se manifestar, né? Esta era a missão de João, tá? Isso está aqui em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número... Cadê? Mateus 11, versículo 10. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Viram? Então, João aqui é apresentado o anjo da aliança, tá? Aqui também é uma referência lá do profeta Isaías, tá? Está no livro de Isaías, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui a referência a Isaías. O trecho não nos dá, não. Mas é isso mesmo. É Isaías. A referência é Isaías. Ele remonta aqui para o capítulo 3, versículo 3 de Mateus, que nós já lemos, né? E aqui, 3, versículo 3, as anotações. Deixa eu ver se eu acho a referência aqui de Isaías. Sim, é isso mesmo, né? É uma referência ao capítulo 40, também versículo 3, que nós já lemos, tá? De preparar, a missão de preparar o caminho diante do Senhor, tá? Também em João, capítulo 1, versículo 6. Nós vamos ver aqui, tá? O trecho diz: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, tá? E um detalhe, a expressão anjo aqui, né, em grego, angelos, quer dizer mensageiro, tá? Aquele que veio para trazer a mensagem, uma mensagem, né, bastante peculiar. Nós vamos ver já já um pouco sobre a mensagem de João, tá? Bem, João também é comparado com Elias. Ele é chamado de o Elias, entre aspas, tá? Que havia de vir, né? Nós vamos para o livro do profeta Malaquias, tá? Livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, tá?
capítulo de número 4, versículos 5 e 6. Diz assim o trecho: Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu, o Senhor dizendo, tá? Não venha e fira a terra com maldição. Aí, agora, nós vamos entender isso melhor aqui em Mateus, tá? Vamos voltar ao Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, cadê 11? 11, aqui, tá? Versículo 14, onde o Senhor Jesus diz assim: E, se quereis dar crédito, é este ou Elias que havia de vir, tá? Detalhe, aqui Jesus não está dizendo que João era Elias. Jesus está dizendo que João era um profeta que tinha as mesmas características espirituais do profeta Elias, tá? Lucas vai dizer que ele tinha o mesmo espírito e a mesma virtude do profeta Elias, tá? A gente já vai ver daqui a pouco isso, tá? E aqui nessa passagem de Mateus 11 até o versículo 14, Jesus dá testemunho acerca de João Batista, tá? E nós vamos ver isso também aqui mesmo em Mateus, agora no capítulo 17, tá? Versículos 10 a 13, onde o Senhor Jesus diz o seguinte: 10 a 13. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Viram? Aqui Jesus está reafirmando o que ele disse no capítulo 11, versículo 14, que nós lemos aqui, tá? Só que aqui ele traz de forma mais detalhada, sinalizando que João Batista era o Elias que havia de vir, tá? E agora sim, nós vamos retomar a leitura de Lucas, capítulo de número 1, versículos 16 e 17. Olha o que nos diz o trecho, né? Vamos pegar do capítulo 13, do versículo 13, tá? Até o 17. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Viram que eu falei no início que João foi o único profeta cheio do Espírito Santo desde o ventre? Olha aqui a confirmação, tá? No texto sagrado, tá? Aí agora vem o 16 e o 17. Olha que interessante. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de quem? De Elias. Viram? Para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Viram aqui? Curiosamente, esta passagem, esse trecho final que nós lemos aqui, remonta ao que nós vimos agora há pouco em Malaquias, né? Eis que envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e vice-versa, né? A gente leu aqui, tá?
E aqui agora a gente vê a confirmação, que João era o Elias, entre aspas, que havia de vir, tá? Aqui nós vemos primeiramente o Senhor, nosso Deus, falando por meio do profeta Malaquias, e nos evangelhos de Mateus e de Lucas, né? Mateus, nós vemos o próprio Jesus testemunhando acerca de João, dizendo que ele era o Elias que havia de vir, né? E aqui nós vemos em Lucas o anjo anunciando a Isabel e a Zacarias o nascimento de João, dizendo que ele viria no espírito e na virtude do profeta Elias e prepararia o caminho diante do Senhor. Viram? E João também, por fim, foi o último dos profetas. Vamos voltar ao Evangelho de Mateus, do capítulo 11, agora para o versículo 13, onde o próprio Jesus afirma o que eu disse aqui, que ele foi o último. Olha o que diz o trecho, 11:13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E agora, Lucas capítulo 16, nós vamos rever esta fala, onde o Senhor Jesus também diz isto, tá? Lucas capítulo 16, versículo 16, onde está escrito assim: a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Viram? João foi o último dos profetas. Ele encerrou uma era apoteótica, tá? Uma era que ficou conhecida como o profetismo da antiga aliança, que teve início lá em Samuel, tá? Samuel foi o primeiro a inaugurar a era dos profetas, tá? Na transição da era dos juízes para a era dos profetas, tá? Samuel inaugurou esta era, muito embora antes dele, antes de Samuel, nós tivemos Moisés, tá? Moisés, o grande legislador, né? Ele era também reconhecido, ele era um profeta reconhecido, tá? Mas Moisés, hoje, ele é preponderantemente a lei, tá? Quando se fala em está escrito em Moisés, leia-se a lei, tá? Aqui mesmo no trecho que nós lemos, a lei Moisés, tá? Isso inclusive nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então, meus caros, observem que João, ele traz esta narrativa, né? Inclusive, cadê? Deixa eu achar aqui. João 1, aqui, estava em cima. João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Viram? Então Moisés era a lei, né? Ele era profeta reconhecido, tá? Porque isso o próprio Deus deixou evidente lá, sobretudo nos livros de Êxodo, né? E também de Deuteronômio, tá? Enfim, então, meus caros, nós vemos que João foi o último dos profetas. Isso é confirmado pelo próprio Jesus, tá? De sorte que hoje não temos mais profetas. A era se encerrou por completo, tá? O que existe hoje é a comunidade profética, porque aqueles feitos sobrenaturais que os profetas realizavam, hoje quem realiza, quem faz é a igreja. O ministério de profeta era internacional, era planetário, tá? Nós vemos isso inclusive a título de exemplo, quando Deus fala para Jeremias, as nações, povos, outros países, tá? Caráter internacional.
as nações te dê por profeta. Está lá, Jeremias 1:5. Tá? Também nós vemos uma fala semelhante em Isaías. Tá? Também em Ezequiel e Daniel. Daniel, inclusive, ele foi profeta durante o exílio babilônico, lá, o cativeiro que durou 70 anos. Tá? Daniel era um jovem de aproximadamente 17 anos, que foi na leva dos cativos de Judá para a Babilônia. E ele viveu todo aquele período de 70 anos lá. Tá? Foi contemporâneo de Ezequiel, né? E há quem diga que ele tenha conhecido Jeremias, né? Enfim. Então, Daniel também foi profeta, né? Um profeta que exerceu o ministério internacional. Então, hoje, não há mais uma figura humana com essa prerrogativa, com essa atribuição. Tá? Hoje, o ministério planetário, a comunidade profética, é exercida pela igreja. Tá? Porque hoje, a igreja possui o dom de profetizar. Tá? Um dos dons espirituais que estão descritos lá em Coríntios, tá? Pelo apóstolo Paulo. E quando a Bíblia, no Novo Testamento, cita alguns profetas, ela faz isso de forma emprestada, para designar aqueles irmãos e irmãs que com uma certa regularidade, com uma certa frequência, exercem o dom de profetizar. Nós vemos, por exemplo, isso com Ágabo, né? Lá quando profetizou que Paulo seria, se descesse a Jerusalém, Paulo seria preso, né? E ligado, ele pegou a cinta de Paulo e amarrou pés e mãos, dando a entender que Paulo seria preso em Jerusalém assim que chegasse lá, como de fato aconteceu, né? E nós vemos também as filhas de Filipe. Filipe aqui é o evangelista, um dos 7 diáconos que foi levantado, tá? As filhas dele eram profetisas, tá? O texto chama de profetisa, mas de forma emprestada, tá? Porque nenhum destes aí tinha o ministério de profeta tal qual os antigos, tá? O ofício foi extinto em João Batista, tá? O que existia ali na igreja primitiva era a comunidade profética. Qualquer irmão ou irmã que tivesse o dom de profetizar poderia fazê-lo, enquanto que na era dos profetas não era assim, tá? Tinha que ter um chamado específico, tá? Tinha que ter um chamado específico, né? Era desse jeito que funcionava. Então, João agora encerra este ciclo, esta era do profetismo da antiga aliança, tá? Por isso que Jesus diz claramente que ele foi o último. O trecho diz: a lei e os profetas duraram até João Batista. Ou seja, João encerrou, né? E com ele encerrou também o ministério de profetas. Ah, irmão, mas eu vi Paulo falando lá em Efésios 4:11 que o Senhor separou uns para apóstolo, para profeta e tal, e tal, e tal. Sim, ali Paulo está querendo dizer o seguinte, que quem detém os dons espirituais e também os ministérios é o Senhor. E ele dá por meio do Espírito Santo, tá? É por meio do Espírito Santo que estes ministérios são concedidos aos homens. De sorte que Paulo estava dizendo que assim como Deus concedeu profetas nos dias do Antigo Testamento, agora na era do Novo Testamento, ele concedia apóstolos, pastores, mestres, doutores, tá? Enfim. Mas observe que nós não vamos ver em nenhum momento Deus levantando profeta no Novo Testamento. Você não vai ver mais isso, tá? Você vai ver pessoas que agora já, por força do Pentecoste, detinham o dom de profetizar e que, por esta razão, eram chamados de profeta de forma emprestada, tá? Porque tinham o dom de profetizar. Isto aí é cumprimento da profecia de Joel 2:28, tá? Tranquilo? Superando essa questão, vamos agora falar em rápidas palavras sobre a mensagem de João, tá?
O primeiro foco da mensagem de João, aliás, o principal deles, era o arrependimento de pecados. Nós vemos isso em Mateus, capítulo de número 3, versículos 1 e 2. Mateus, capítulo de número 3, versículos 1 e 2. Diz assim o trecho: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Viram? Esta era a mensagem de João, tá? A mensagem da cruz. Uma mensagem cristocêntrica, tá? Uma mensagem que já apontava para Cristo. Sim, porque Cristo também pregou esta mesma mensagem, tá? Só que com Cristo, ele fez isso de forma mais enfática, de forma mais aprofundada, de sorte que a pregação do Senhor Jesus era confirmada por meio dos sinais que ele fazia, tá? Em João, nós não vemos os sinais, mas vemos a pregação, o caráter cristocêntrico da mensagem de arrependimento de pecados, tá? Além disso, João também tinha como foco da sua mensagem o anúncio do juízo divino. Aqui, já ainda em Mateus, porém, vamos avançar, né? Aqui mesmo dentro do capítulo 3, vamos agora saltar para os versículos 7 até o 10, onde está escrito assim: E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E o 10 diz assim: E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Viram? Aqui, João anuncia o juízo divino para aqueles pecadores, para os religiosos legalistas da época, que eram os fariseus e saduceus, tá? E também os escribas, tá? Enfim, né? Homens que viviam no puro tradicionalismo da lei mosaica, mas que negavam a vontade divina e o plano salvífico para a humanidade, tá? Enfim. Então, meus caros, aqui nós vemos agora a mensagem de João. Inclusive, esta mensagem que ele trazia, ela era bastante contundente, até porque era uma característica forte em João. Tá? João era intrépido, era ousado nas pregações e nos discursos, nos sermões. Tá? Era alguém que, vou usar uma expressão vulgar da linguagem atual, não tinha rabo preso. Tá? Como assim, irmão? João não temia nada e nem a ninguém. Quando ele trazia uma revelação, ele trazia de forma dura, tal qual o Senhor havia o revelado, ele transmitia, tá? Isso, inclusive, nós vemos lá no episódio em que ocasionou a morte dele. Por quê? Porque ele denunciou o pecado do rei Herodes, que estava tendo uma relação adulterina com a sua cunhada, que era esposa de seu irmão. Tá? E João nitidamente disse a ele: não é lícito tu possuires a mulher do teu irmão, né? E fez questão de denunciar isto. E nós já sabemos a história, está narrada no capítulo 14 de Mateus, onde numa festa de banquete em que o rei Herodes comemorava o seu aniversário, ele bebeu todas, na linguagem de hoje, né? E a filha da amante dele, né, dançou para ele de odalisca, né, e ele ficou encantado com aquilo e tal, e chegou até no momento de total embriaguez dizer que se ela pedisse metade do reino,
ele daria, dizendo a ela que ela pedisse o que quisesse. A menina, instruída pela mãe, disse: peça a ele a cabeça de João Batista, né? E quando ela pediu a cabeça de João Batista, né? Por quê? Porque João havia denunciado o pecado de adultério, tá? Mas João preferiu morrer a se retratar, tá? Ele falou a verdade e sustentou a revelação que Deus havia dado a ele, tá? Porque João soube do pecado de Herodes por meio de revelação. Não esquece que João Batista era profeta, tá? E o profeta, nós sabemos que os profetas do Antigo Testamento, eles recebiam a revelação diretamente de Deus, tá? Deus falava com eles, né? O sacerdote levava o povo até Deus por meio dos sacrifícios e ofertas. O profeta fazia o caminho oposto, trazia Deus até o povo por meio das revelações e dos oráculos divinos, tá? E assim foi João, não podia ser diferente. Até porque nós vimos aqui que João era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Nós lemos aqui em Lucas, tá? Lucas 1,15, se não me engano, né? Nós vimos aqui, cheio do Espírito Santo desde o ventre, né? Então assim, meus caros, João denunciou o pecado, né? E isso lhe custou a cabeça, né? Herodes gelou quando recebeu esse pedido, mas tinha aquela tradição de que palavra de rei não podia voltar atrás, né? E então ele ordenou que pusesse João na prisão e logo em seguida o decapitassem, né? Enfim, inclusive Herodes durante muito tempo viveu atormentado, principalmente quando o Senhor Jesus se apresentou, né? Porque ele achava que o Senhor Jesus era João Batista que havia ressuscitado dos mortos para o atormentar, né? Enfim, tá? Então, só a título de curiosidade a gente traz isso aqui, né? Mas não era só isso. João também anunciou ao Senhor Jesus como aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aqui mesmo em Mateus capítulo 3, versículo 11, João vai dizer assim: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Viram? Curiosamente, o apóstolo São Paulo vai retomar esta narrativa lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, quando ele fala com os discípulos lá em Efésios. Querem ver isso? Aqui, Atos 19, né? Quando Paulo, visitando a cidade de Éfeso, ele encontra esses discípulos lá, que segundo a história eram discípulos de Apolo. Aqui está, 19, versículos 1 a 6. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Olha o que vem agora, ó. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Viram aqui? Mateus 3,11, ó. Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Viram? Viram aqui? E agora, nós vamos ver isto, o próprio João confirmando. Sabe onde? Capítulo 1 do Evangelho de João, versículos 15, onde está escrito assim, 15. João 1,15. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia:
o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E agora saltaremos para o versículo 26, onde João diz: João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um quem vós não conheceis. E o 27 E o 27 agora. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias da sandália. Aí agora nós vamos do 30 até o 33. Olha o que diz o trecho. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Aqui é um episódio do batismo, tá? Quando Jesus veio até João no Rio Jordão para ser batizado. E isso está no capítulo 3 de Mateus, tá? E aí o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus na forma de uma pomba, né, confirmando a profecia de Isaías, tá? E aí ouve-se uma voz do céu dizendo: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Deus falando de lá do céu, tá? Aqui. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, né? E o 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Viram? Que beleza! Então aqui nós vemos o próprio João Batista retomando a fala dele mesmo, lá em Mateus 3,11, só que aqui ele traz já de forma já mais aprofundada, tá? E ele também apresenta a Jesus como sendo o Filho de Deus, já aqui no capítulo 1, versículo 34. Olha o que diz o trecho. E eu vi e tenho testificado que este, o Senhor Jesus, é o Filho de Deus. Viram? Então aqui João traz um testemunho vivo acerca do Senhor Jesus, tá? Então, meus caros, agora que já sabemos qual é a missão de João Batista e também qual é a sua mensagem, importa-nos falar agora em ligeiras palavras sobre João Batista em comparação aos pregadores da atualidade, tá? Primeiramente, eu quero destacar que João Batista era um homem humilde. Mateus 3,14. Olha o que nos diz. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Aqui é uma pergunta de João ao Senhor Jesus, tá? Quando o Senhor Jesus veio até ele, né, para ser batizado. E aí lá no versículo 29 do capítulo 1 de João, o João Batista testemunha dizendo o seguinte: Eis aí, ó, esse aí, é ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que revelação espetacular! Somente João traz essa revelação. Somente o Evangelho de João traz essa revelação, tá? E também nós vamos ver uma fala de João interessante. Aqui no capítulo 3, versículos 26 ao 30, João Batista diz o seguinte, né? Ele traz um novo testemunho acerca de Jesus. Olha o que ele diz. Cadê? 26 ao 30. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunho de que disse:
eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Isso é interessante, tá? Aqui já é um vislumbre da igreja. Jesus sendo chamado aqui de esposo, tá? E a esposa aqui é a igreja, tá? Mas o amigo do esposo, o amigo aqui, João está se referindo a ele próprio, tá? O amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Viram? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aqui, uma particularidade, muitos pregadores, né, tendenciosos, inescrupulosos, dizem que João estava sendo irônico nessa fala aqui, quando ele diz que importa que o Senhor Jesus cresça e que ele diminua. Não, nada disso. Aqui, João está demonstrando humildade, tá? E reconhecendo que ele cumpriu a missão dele na qualidade de precursor, daquele que veio preparar o caminho diante do Senhor. Aqui mesmo ele diz isso, no versículo 28, tá? Vós mesmo me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Adiante quer dizer à frente. Para quê? Preparar o caminho, como nós vimos aqui. Esta era a missão de João Batista. Por isso que ele diz aqui, já na parte final do versículo 29, ele diz, assim pois, já essa minha alegria está cumprida. Depois de ele dizer que aquele que tem a esposa é o esposo, e que o amigo do esposo se alegra em ver e tal, aí ele encerra a fala dele aqui, tá? Dizendo que importa que o Senhor Jesus cresça e que ele, João, diminua. Por quê? Porque João está reconhecendo que é a hora dele sair de cena. Ele sabia o lugar dele, tá? Mesmo sendo um grande profeta, mesmo o Senhor Jesus testemunhando acerca dele, tá? Já já a gente vai ver esse testemunho, tá? Ele reconhece o Senhor Jesus, tá? E é o nosso próximo ponto. João Batista reconhece a superioridade de Cristo. Sabe onde está isso? Aqui, capítulo 3, versículos 31 a 36 do Evangelho de João. Ele diz, aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Isso aqui, inclusive, o próprio Jesus vai confirmar no capítulo 5, do mesmo evangelho que nós estamos vendo aqui. Tá? Aquele que crê no Filho tem a vida, né? Tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aqui é João reconhecendo a supremacia, a superioridade de Cristo. Tá? Isso é interessante, meus caros. Né? Isso é interessante. E aqui nós vemos, né? Logo em seguida nós vemos o testemunho de Jesus acerca de João. Mateus capítulo 11, versículo 11. Onde o Senhor Jesus fala o seguinte de João. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Tá? Observe, o Senhor Jesus aqui, né, coloca João lá em cima, a honraria. Por quê? Porque João reconheceu o seu lugar, né, de que era apenas o precursor, o preparador do caminho do Senhor Jesus,
né? E não obstante a isso, João era um grande pregador, um dos maiores, se não o maior do seu tempo, tá? O último dos profetas e o maior dos pregadores. Disse aqui, era um homem que não tinha papas na língua, não tinha nada de que o pudessem acusar, né? O famoso rabo preso, ele não tinha isso, tá? Ninguém podia chegar e dizer: ah, João, você se vendeu, você... Não, tá? João preferiu pagar com a vida, mas denunciou as falcatruas do império, das autoridades da época, tá? Por quê? Porque ele era um homem do qual o mundo da época não era digno. E os escritores hebreus inclusive falam, né? E aqui, por que nós fizemos o comparativo entre João e os pregadores da atualidade? Sim, porque os pregadores da atualidade, na sua grande maioria, há exceções, tá? Não vamos aqui generalizar, né? Porque ainda há pregadores e pregadoras que são comprometidos com a verdade, são comprometidos com a palavra de Deus, com o evangelho genuíno, tá? E que não buscam vanglórias, tá? E esta é a questão. E aqui eu gostaria de falar um pouco sobre o que o comentarista traz aqui na lição, sobre o perigo do estrelismo, tá? Ele destaca um trecho aqui bastante interessante, aqui na lição, né? No ponto em que ele trata dessa questão sobre o estrelismo, tá? Querem ver? Aqui. Olha o que diz aqui, ó. Para muitos, a pregação tem se transformado em uma carreira rumo ao estrelato, em busca de fama e vantagens econômicas. E aqui ele exorta dizendo: precisamos amar a palavra de Deus, conhecê-la e ter com ela profundo compromisso, para que possamos discernir heresias, bizarrices e meros espetáculos. Tá? A verdadeira pregação neotestamentária é cristocêntrica e marcada pelo poder do Espírito Santo, promotora e receptiva à manifestação dos dons espirituais disponíveis à igreja. Ela não é fria ou formal e nem fundamentada em filosofias. Tá? Só até aqui. Tá? Está aqui, ó. Eu li o trecho da lição onde o comentarista fala sobre o perigo do estrelismo, tá? Está no tópico, cadê? Só para você que está com a revista se situar, está no tópico 3, subtópico 3 também, tá? Então, meus caros, nós vamos ver inclusive algumas referências aqui bastante interessantes, em que nós vemos Paulo repreendendo os chamados falsificadores da palavra, tá? Isso está aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 17. Eu achei bastante interessante essa fala. Olha o que Paulo diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Tá? E o capítulo 4, versículo 2, ele retoma esta fala dizendo: ó, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Por que isso é tão importante falarmos disso? Porque muitos hoje buscam, como o comentarista falou aqui, o estrelato, a autopromoção, mensagens vazias de unção, vazias de conteúdo genuinamente bíblico, muitos até heresias, tá? Mensagens de autoajuda para massagear ego de crente e de pastor, tá? Infelizmente é o que temos visto hoje nas igrejas, nas nossas igrejas sobretudo,
tá? Pregadores que buscam se promover, né? Se não tiver a foto dele ou dela em um flyer de rede social, né? Ele não aceita pregar naquelas igrejas, tá? Hoje é o métier dos pregadores, tá? Tenhamos cuidado. João Batista não fez parte de métier. Ele vivia onde? No deserto, né? Se não tivesse ninguém lá, ele pregava a si mesmo, tá? Não obstante a isso, eram as pessoas que vinham até João Batista. O trecho é claro em dizer que eram as pessoas que vinham de diversas partes a encontrá-lo no Rio Jordão. Ele ficava sempre lá, né? Vinha dificilmente à cidade. Quando vinha, é porque é o Senhor que ordenava para trazer uma mensagem, uma revelação a alguém, tá? Mas corriqueiramente, quem quisesse achar João Batista era só ir para o Rio Jordão. Era lá que ele ficava, às margens do Rio Jordão, tá? No deserto, pregando, né? Tava lá, não comia só, se alimentava de mel e de gafanhotos, como diz o trecho sagrado, né? E tal. Então ele não tinha status, muito embora fosse profeta, né? Era um homem humilde, como já vimos aqui, tá? E não buscava autopromoção, nós vimos aqui, né? Ele mesmo diz: importa que ele, o Senhor Jesus, cresça e que eu diminua, porque minha missão já está cumprida. Agora, é como se João estivesse dizendo, agora ele é quem vai aparecer. Eu apenas abri o caminho para ele passar, né? É como se João estivesse dizendo isso, tá? E que de fato foi o que ele fez, né? Ele preparou o caminho para o Senhor, né? Enfim, tá? E hoje muitos se acham os donos da verdade, se acham os maiorais, tá? Só vão pregar nas igrejas se pagarem cachês caros. João Batista não cobrava um centavo, e também nem o Senhor Jesus, tá? Então, meus caros, vamos ter cuidado com esses pregadores, tá? As mensagens são vazias, não trazem uma mensagem cristocêntrica, tá? Não pregam o evangelho da cruz, a mensagem da cruz para as almas que necessitam, tá? E depois reclamam que não há milagres nas igrejas. Por que não há milagre? Porque não há pregação do evangelho, tá? Então, vamos ter cuidado. Exemplo para nós são os homens, os nossos heróis da fé. João Batista era um deles, tá? Um homem que, como eu falei, né, o escritor aos Hebreus faz referência a ele e aos outros, dizendo que o mundo não era digno destes homens, tá? Homens que não amaram as suas vidas, né? Homens que preferiram falar e andar na verdade, custasse o que custasse, tá? Que Deus nos ajude e que levante homens e mulheres com a intrepidez, com a ousadia, com a audácia de João Batista, e além disso, cheios do Espírito Santo, como ele foi desde o ventre. Tranquilos? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Aqui nós encerramos nossa live de hoje, tá? Um ótimo final de semana a todos. Se Deus permitir, sábado que vem estaremos de volta no mesmo horário. Tranquilos? Fui!